Fim da Uber no Rio de Janeiro, de novo. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e exatamente há um ano atrás, 1 ano e 1 mês, acho, para ser mais preciso, eu fiz uma live aqui no canal falando de um projeto de lei que o vereador Jorge Felipe, do Rio de Janeiro, quer colocar lá no Rio de Janeiro e que literalmente acaba com o transporte de aplicativos na cidade. Acaba para 99% dos motoristas e 99% da população. O projeto de lei de lá chega a ser ridículo. Coloca um limite de carros muito baixinho, um número muito pequeno de carros que poderia trabalhar. Coloca um limite de idade veicular de apenas 4 anos. Só pode rodar motoristas que são do município do Rio de Janeiro. Se for de qualquer outro município ali ao redor, não pode. Carro com identificação física muito atraente lá para bandido. Não pode carro em nome de terceiro. Cara, enfim, é um monte de baboseira. O projeto de lei é o de número 78, também conhecido como PL do Mal. O vereador Jorge Felipe é um vereador defensor da classe dos taxistas, e por isso ele vai com muito afinco aí contra os motoristas de aplicativo. Se aqui em São Paulo nós temos o vereador Adilson Amadeu, que em vez de fazer coisas boas pelo táxi, ele tenta destruir os aplicativos, lá no Rio de Janeiro existe o Jorge Felipe, que também não faz nada de bom pelos taxistas e tenta prejudicar os motoristas de aplicativo. O Jorge Felipe é ainda pior lá no Rio de Janeiro, porque ele é presidente da Câmara de Vereadores, e assim ele consegue tracionar muito mais coisas e muito mais contra. Há um ano atrás, quando eu fiz o chamado e falei desse projeto de lei, eu inclusive paguei com meu dinheiro um caminhão de som para estar lá no Rio de Janeiro. Eu não pude ir naquela ocasião. Eu tinha alguns compromissos aqui em São Paulo e não pude estar no Rio de Janeiro. Mas dessa vez eu estarei, na quarta-feira, dia 9 de outubro, às 11 horas, lá na Cinelândia. Existe um chamado para os motoristas estarem presentes nesse dia e nesse horário, justamente para pressionar a Câmara de Vereadores a não votar esse projeto de lei. Ano passado, isso funcionou. A gente tem que repetir a dose com muito mais força. Os vereadores, percebendo que não existe apoio popular para esse projeto de lei, eles não votam. Uma das pessoas que estão organizando toda essa manifestação lá é justamente o meu amigo Denis e também o meu amigo René, que são da associação AMPA-RJ. Ambos também estiveram comigo lá em Brasília, conversando com deputados federais e com senadores, na época para aprovação da lei nacional aí sobre mobilidade. E um alerta muito importante, nós precisamos de pelo menos 1.000 motoristas. Ano passado esse número foi atingido, a gente tem que repetir. E talvez você esteja pensando, se essa PL é tão do mal assim, depois os aplicativos vão entrar com liminar, alguma coisa desse jeito. E eu te aviso o seguinte, pode até ser que eles entrem. Entretanto, isso demora para acontecer. E até isso acontecer, muitos motoristas já pararam de trabalhar, muitos motoristas já tiveram que pagar multa, provavelmente vai ter carro preso, enfim, é uma balbúrdia. Pela experiência aqui em São Paulo, entre entrar um projeto de lei ou um decreto que proíbe muitas coisas do motorista de aplicativo e até começar a sair as primeiras liminares, demora aí por volta de 6 meses. E aí, você vai ficar 6 meses sem trabalhar? Então isso é um chamado geral para todos os motoristas que trabalham na região do Rio de Janeiro para estarem presentes a quarta-feira, dia 9 de outubro, às 11 horas lá na Cinelândia. Eu, Marlon, já emiti a minha passagem e eu vou para lá também. Outra pessoa que vai me acompanhar nessa viagem é o Duda, o presidente da AMASP aqui em São Paulo. Então nós dois estaremos na próxima quarta-feira aí no Rio de Janeiro e eu quero ver todos vocês. Vejo você lá no Rio de Janeiro.